Olá, queridos amigos, queridos irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez a este contato virtual, nossa Casa Espírita Fraternidade, com a graça de Deus. E, com a graça de Deus, continuamos trabalhando em todos os nossos departamentos, com toda esta tempestade viral que nos foi atingidos. Com a graça de Deus, continuamos fiéis, trabalhando com todos os departamentos e rogamos assim que possamos enfrentar essa tempestade, que logo vai passar, mas enquanto isso vamos nos conectando, mantidos conectados com essa bendita casa, com nossos lares, com essa abençoada doutrina. E agora, neste momento, como é de praxe, vamos iniciar nossa irradiação, que é essa prece que ela, através do pensamento, irão em todos os lares, aos enfermos, aos necessitados. Então, aqueles que quiserem fechar os seus olhos ou com eles abertos, fiquem à vontade. E assim vamos iniciar a nossa irradiação. Pai de suprema luz, bondade, amor e justiça, aqui estamos novamente reunidos sob a luz do Mestre amado Jesus, rogando este querido amigo que leve a vossa bênção e luz a todos os lares, a todos os irmãos necessitados, a todos os nossos vizinhos. E também, querido Pai, te rogamos muito a tua bênção aos nossos entes queridos, e também aos orfanatos, aos asilos, aos irmãos enfermos, de onde estão neste momento nos hospitais, ou nos lares, ou em clínicas psiquiátricas. Rogamos a tua bênção também, querido Pai, a todos esses irmãos, profissionais da saúde, da medicina, da ciência, que estão, de uma forma ou outra, todos envolvidos com grande esforço, com grande vontade para a nossa cura e a nossa imunização. Rogamos a ti, querido amigo, querido Pai Celestial, a tua bênção também aos irmãos desencarnados, a esta gama de irmãos que estão sendo amparados, onde muitos ainda estão assustados, não estavam preparados para esse retorno tão momentâneo. Rogamos a tua bênção e luz, através do Mestre amigo Jesus, que ali ampare esses irmãos necessitados. Da mesma forma que os irmãos suicidas, onde muitos ali, pela falta do conhecimento, colocaram fim à sua vida física. E assim, também te rogamos, querido amigo e Mestre Jesus, que a luz do teu amor continue envolvendo os nossos lares, os nossos familiares, a esses benfeitores queridos que fazem parte de nossas famílias. Que a tua luz continue nos magnetizando os nossos ambientes, as nossas almas e as nossas águas. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, queridos benfeitores, por essa oferta de trabalho na vinha do Mestre amado. Que a luz de Jesus esteja sempre acesa em nossos corações, em nossos pensamentos. Que assim seja, Senhor. Saudações, queridos irmãos, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Fraternidade, que nesse momento se expande até nossos lares. Muita gratidão pelas possibilidades desse encontro, desse momento de estudo, esclarecimento e oração. Que a paz e o amor de Jesus se faça presente em nossos corações, que a espiritualidade amiga nos envolva, influídos de compreensão, para podermos aproveitar o melhor do estudo de hoje. E o tema proposto para a nossa reflexão é: influem os espíritos em nossos atos e pensamentos?
Esse estudo está baseado da questão 456 até a questão 472 do Livro dos Espíritos, onde os espíritos superiores, através do questionamento de Allan Kardec, nos instruem a respeito da invenção dos espíritos desencarnados no mundo físico. Essa parte do Livro dos Espíritos deu origem ao Livro dos Médiuns, onde o tema é amplamente estudado e esclarecido. E esse ano o Livro dos Médiuns completa 160 anos. Então, amigos, vamos estudar, vamos buscar maior compreensão. O que hoje eu trago aqui é uma pincelada para ativar a curiosidade, ativar a necessidade do estudo em nossos lares. E lá na questão 457, nós entendemos que os espíritos conhecem profundamente nos nossos pensamentos, inclusive aqueles que queremos esconder de nós mesmos. E Kardec segue aprofundando o tema. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E a espiritualidade nos diz muito mais do que imaginais. De ordinários são eles que vos dirigem. Então, amigos, ouvindo assim, começamos a pensar, bom, então são os espíritos que me dirigem, eles que fazem. Eu não tenho responsabilidade nenhuma, né, quando eu faço coisas erradas. Não é bem assim. Nós somos responsáveis por nossas escolhas e até pelas influências que recebemos. Assim como em nossa vida física, selecionamos nossos relacionamentos. Temos aqueles amigos mais próximos, os quais cultivamos a amizade, fizemos confidências, mantemos um elo mais estreito. Também temos aqueles amigos nos quais buscamos manter longe. Mantemos um bom relacionamento, mas afastado da nossa intimidade. Pois eles não têm nada em comum com nós. Na vida espiritual também é assim. Nós escolhemos as influências e seguimos. E na questão 460, os benfeitores nos dizem: vossa alma é um espírito que pensa. Muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente contraditórios. Então, nesses pensamentos contraditórios, vem a influência externa. Mas nós escolhemos qual o pensamento vamos nutrir, qual o pensamento vamos fixar a nossa vontade para transformá-lo em uma ação. E quando nós pensamos, emitimos ondas mentais que podem ser captadas por outros seres,
encarnados ou desencarnados, que tenham pensamentos e sentimentos semelhantes aos nossos. Surge assim uma sintonia entre nós e os outros. E nós estamos sempre emitindo e captando essas ondas. Somos, ao mesmo tempo, uma fonte geradora e receptora de energias espalhadas no universo. Então, nós escolhemos qual as energias gostamos mais, nos afeiçoamos mais. Na questão 461, Kardec pergunta: mas como vamos saber se os pensamentos são nossos e quais são os sugeridos? E a espiritualidade nos responde que, geralmente, os pensamentos próprios são os que ocorrem em primeiro lugar. E o pensamento sugerido é como uma voz que vos fala. Não é de interesse fazer essa distinção. E muitas vezes é útil não saber. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, fará com uma maior boa vontade. Se tomar o mau caminho, será a sua responsabilidade. Então, analisando assim, não tem muita importância sabermos se o pensamento é nosso ou se é um pensamento que é nos sugerido. O importante é discernirmos a qualidade desse pensamento. Se é um pensamento de bem, se é um pensamento que agrega, ok? Vamos em frente. Agora, se ele não é tão bom assim, vamos dar uma paradinha, vamos colocar em silêncio a nossa mente e nos conectar com o nosso anjo da guarda, com nossos mestres espirituais, que todos nós temos. E Kardec observa nessa questão que, se fosse útil distinguir nossos pensamentos dos que nos são sugeridos, Deus nos teria dado meios de saber, como nos deu de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. Então, nosso Pai amado, Ele sabe do que precisamos. Agora temos que buscar, através da nossa vontade, o caminho do bem. E a influência que os espíritos exercem sobre nós estão diretamente ligadas com nossas escolhas morais, com nossas afinidades. Eles tentam nos pressionar através do pensamento, mas nós temos o nosso livre arbítrio. E com ele temos o poder de fazer as escolhas e a responsabilidade do bem ou do mal que praticamos é nossa. Mesmo sob a influência daqueles que conosco caminham, somos livres para decidir qual a direção tomar. E os bons espíritos
só nos aconselham para o bem, indicando o melhor caminho a seguir. E quando oramos com fé, confiando em Deus, praticando boas ações, conseguimos afastar nossos pensamentos ruins e entrar em sintonia com os bons espíritos. E Kardec pergunta: por que os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Será que isso alivia as dores deles? E a espiritualidade nos diz que não alivia as dores deles. Eles simplesmente não suportam ver seres mais felizes que eles. Eles nos induzem ao mal para que caímos em sofrimento como eles, somente por inveja. Tem alguns que são ignorantes mesmo, que não sabem, que não têm ideia. Mas eles fazem isso porque estão afastados de Deus. Então, amigos, sempre que nos afastamos da lei de Deus, caímos em sofrimento. E a morte física não significa uma mudança moral automática. Não. Quando desencarnamos, seguimos os mesmos, com nossos vícios e virtudes que já adquirimos, com os vícios que cultivamos, seguimos do mesmo jeito. E quando estamos aqui encarnados, nós temos muitas oportunidades de mudar. Quando estamos encarnados, podemos melhor direcionar nosso pensamento e a nossa vontade para a renovação de nossas atitudes, para a nossa reforma íntima. E Kardec pergunta: por que Deus permite que os espíritos nos influenciem para o mal? Seria bom se eles só influenciassem para o bem, né? E a espiritualidade nos responde que os espíritos imperfeitos são instrumentos para pôr em prova a fé e a constância dos homens no bem. Pois todos nós devemos progredir na ciência do infinito, passando pelas provas do mal, para chegarmos então ao bem, para nos tornarmos bons. Então, as más influências espirituais são provas que temos que vencer. E são também vestígios do mal que ainda existe em nós e que precisamos transformar. E Kardec conclui essa questão dizendo: é assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir. A liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós é nossa responsabilidade.
E na questão 470, Kardec pergunta: é uma missão que os espíritos inferiores recebem para induzir-nos ao mal? E a resposta da espiritualidade: nenhum espírito recebe como missão fazer o mal. Quando o faz, age por conta própria e sofre as consequências. Deus permite, mas não ordena. E cabe a vós repelir as más influências. Então, amigos, nenhum espírito encarnado ou desencarnado tem a prática do mal como missão. Não temos em nosso plano reencarnatório como missão fazer justiça ou fazer vingança. Não. Se fazemos é por nossa conta. Mas assim como os espíritos podem nos influenciar, também nós podemos influenciá-los com nossa boa conduta, com perseverança no caminho do bem, buscando pôr em prática o Evangelho de Jesus com muita garra. E eu lembro sempre aquela história que Divaldo nos conta do obsessor que o amedrontava desde criança, que ele, inclusive, não dormia sozinho porque tinha medo. Ele até colocou o nome de Máscara. E por muitos anos, o Máscara procurou lhe incomodar, lhe atrapalhar, mas a sinceridade e as boas ações e a perseverança de Divaldo no amor e na caridade transformaram Máscara em um amigo, em um auxiliar espiritual. Mudaram a visão do Máscara e ele passou a colaborar com o trabalho no bem. Então, fica claro que o desejo de progresso é um princípio ativo em todos os espíritos. E seguindo o caminho do bem, recebemos e doamos boas influências. Então, já chegando à conclusão do nosso trabalho de hoje e buscando a nossa questão inicial. Podem os espíritos influir em nossos pensamentos e atos? Sim, eles podem. Mas nós podemos evitar a influência dos espíritos imperfeitos através do discernimento, buscando sempre forças na oração, na vigilância mental, na meditação, na prática da caridade, procurando vivenciar em cada momento o Evangelho de nosso amado Mestre Jesus. E lembrando sempre a frase que Kardec nos disse: fora da caridade não há salvação. Então, queridos amigos, queridos irmãos, vamos buscar agradecer sempre a Deus, aos bons espíritos, pela proteção,
pelo auxílio e pela orientação que nos oferecem através da boa influência que exercem em nossos pensamentos. Que a paz de nosso amado Mestre nos envolva, que possamos sempre discernir as boas influências e seguir nesse caminho do bem, buscando cada dia nos melhorar mais. Obrigada, queridos amigos. Fiquem todos em paz. Que assim seja. Então, queridos irmãos, só temos a agradecer a Deus, a Jesus, por esse breve encontro, onde a luz do Mestre amado, com certeza, continuará inundando os nossos lares com bênçãos. Roguemos a Ele que continue abençoando o nosso planeta, abençoando nossos enfermos, abençoando a ciência, aos médicos, a ciência da medicina, aos enfermeiros, que a luz do Mestre amado não se apague, que continue nos ajudando a enfrentar essa tempestade que está quase no fim, que com certeza vai acabar. Nosso muito obrigado, e que assim seja.